O Estúdio News de hoje vai falar sobre os reflexos da pandemia no meio ambiente. Para falar sobre esse tema, eu converso agora com Rubens Benini, líder de restauração florestal da The Nature Conservancy Brasil. Seja muito bem-vindo, Rubens. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Rubens, eu queria começar o nosso programa falando justamente sobre essa relação entre a pandemia e a nossa relação com o meio ambiente. Como que você interpreta isso? Eu já vi muitos analistas falando sobre a questão das epidemias estarem ligadas justamente à nossa invasão do meio florestal. Se não me engano, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas das últimas grandes epidemias, só a pólio não é de um vírus que veio do mundo animal. Como que você encara essa situação? Pois é, Gustavo, principalmente as pandemias que foram originadas aí por algum contato, algum tipo de vírus, elas, na grande maioria, como você bem colocou, elas estão relacionadas a algum impacto ambiental, algum contato de animal silvestre com o ser humano, onde ocorre essa transferência do vírus ao ser humano. Não apenas a degradação ambiental contribui com isso, mas também as faltas sanitárias, né? Consumir alimentos, animais praticamente cru, né, extrair animais silvestres, esse contato acaba gerando e contaminando o ser humano, podendo causar pandemias sérias, gravíssimas como essa que a gente está vivendo. E isso não é novidade, alguns cientistas já traziam isso 10, 15, 20 anos atrás. A gente tem artigos de cientistas renomados que colocam isso, né? É uma questão de tempo, a degradação ambiental, o contato do ser humano com animais silvestres na geração desse tipo de pandemia e de novas pandemias. Então, a gente tem que ficar muito atento e paralisar as nossas degradações ambientais o quanto antes, aprender alguma coisa com isso tudo que a gente está vivendo, né? Rubens, por falar em degradação, segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o mês de julho fechou com uma alta de 28% no total de focos de incêndio na floresta amazônica em comparação com o mês passado. Na sua visão, a que se deve esse aumento? Como compensar todo esse prejuízo? Se a gente olhar para outros momentos de degradação da nossa floresta, muitos estavam ligados com o crescimento econômico. Hoje em dia a gente não pode dizer porque a gente não está tendo crescimento econômico. Como que você analisa esses números preocupantes? Pois é, Gustavo, a gente tem observado não apenas o número de focos de incêndio, o aumento em queimadas, mas, sobretudo, o aumento do desmatamento. Então, quando a gente olha para esses índices, né, a gente observa um aumento de incêndios com relação ao mês anterior. Se a gente comparar com os 2 anos atrás, a média de 2017 a 2019, houve um aumento de 45%. Comparando só com 2019, um aumento de 29%, mais ou menos. Ou seja, há algo que preocupa, o que nos parece aqui acontecer é que, com uma diminuição da fiscalização, me parece que algumas pessoas, grileiros e invasores criminosos, muitas vezes criminosos, acabam tomando vantagem e aproveitando que há uma diminuição da fiscalização e abrindo novas áreas, desmatando, colocando fogo. Isso preocupa muito, até porque quando a gente fala de pandemia, e uma pandemia que ataca essencialmente o sistema respiratório do ser humano, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso aumenta a queimada, aumenta fumaça, aumenta poluente no ar, e isso vai trazer problemas relacionados à saúde, o que pode aumentar ainda mais o número de pessoas no grupo de risco. Isso preocupa muito. Então, a gente tem que ficar muito atento a esse aumento significativo de queimadas e desmatamento e utilizar as ferramentas que nós temos em mãos para combater isso, né, Gustavo? Mas eu queria trazer à tona agora algo que acho que pouca gente conhece, que é o Dia da Sobrecarga da Terra. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que é esse dia e como que a gente está em relação ao ano passado. Bom, esse índice de sobrecarga da Terra, que é medido por uma organização que chama Global Footprint Network, é um índice que vem sendo utilizado aí há várias décadas. E, historicamente, a gente vê que o uso humano por recursos naturais, a gente acaba esgotando os recursos naturais cada vez mais cedo. O ano passado, por exemplo, dia 29 de julho, foi o dia e o mês do ano que a gente esgotou o que a Terra é capaz de renovar, levando em consideração o consumo humano sobre os recursos naturais. Esse ano, a gente teve um atraso, vamos dizer assim, de 3 semanas. Então, a sobrecarga da Terra foi dia 22 de agosto. Olha que interessante, né? A gente para as atividades econômicas,
faz um confinamento humano obrigado pela pandemia, né? E aí o que acontece? A gente observa que quase um mês que a Terra consegue responder. Então, a gente observa de fato que a Terra tem um poder resiliente, regenerativo, e isso é muito interessante. Então, a gente, enquanto ser humano, observa que as nossas ações econômicas no modus operandi atual, de fato, fazem um impacto significativo no planeta. Para quem não conhece esse índice, é um índice que tenta, basicamente o seguinte: imagina que a gente tem ali uma despensa, uma geladeira, onde você repõe o que você consome e de repente você começa a consumir e não consegue repor. É mais ou menos isso que esse índice faz. E então, como eu disse, a gente vê que houve uma postergação esse ano de quase 3 semanas, aproximadamente 3 semanas. Isso é interessante, né? Quando a gente associa com as paralisações econômicas e esse confinamento humano que fomos obrigados a passar. Pois é, pegando esse gancho, eu queria falar sobre a questão da qualidade do ar, que justamente foi provocada pelo isolamento social, ou seja, melhorou ou estaria melhor. Isso, de fato, é um mito ou é uma verdade mesmo? A Terra sentiu essa diferença e nós, que respiramos, também sentimos essa diferença? Isso é uma pergunta bem interessante, Gustavo. Assim, na verdade, a gente não tem toda a conta para dizer se é verdade ou não, mas eu vou colocar a minha percepção sobre o assunto, né? Levando em consideração que os maiores poluentes provêm de atividades econômicas industriais, queima de combustíveis fósseis, geração de energia, é óbvio que a gente teve uma paralisação disso, principalmente no começo da pandemia, onde a gente observou uma redução de emissões de gases do efeito estufa ou emissão de carbono equivalente da ordem de 17% a menos por dia. Então, quer dizer que a gente estava lançando na atmosfera bem menos gás poluente. Obviamente, em cidades onde há uma atividade industrial ou países onde a gente encontra uma atividade industrial significativa, isso seria observado de uma maneira mais clara. Então, claro, Europa, né, alguns países da Ásia, Japão, China, a gente consegue ver, de fato, que houve sim uma redução da poluição do ar, da poluição do rio. Então ficou muito comum a gente ver na mídia cenas de animais voltando aos grandes centros ou rios onde já não existiam mais. Então ficou bem evidente, mas tem um contraponto. É importante a gente colocar que ao mesmo tempo que a gente observou e teve de fato uma redução de emissões provenientes de atividades industriais e geração de energia, por outro lado, a gente teve um aumento de desmatamento significativo, principalmente na África, na Ásia e na América do Sul, incluindo o Brasil. Então, a gente tivemos lugares aí com mais de 100% do aumento de desmatamento. Na América do Sul, 40% de aumento de desmatamento, quando comparado ao ano anterior. Então, Gustavo, e levando em consideração que nessa floresta, nessa camada vegetal nativa, a gente tem muito carbono armazenado. Quando a gente faz a supressão disso, a gente está emitindo, lançando isso na atmosfera. Então, há um contraponto. Assim, a minha percepção é que, como a gente teve uma diminuição significativa das atividades industriais, da geração de energia, houve sim, eu acho que um ganhozinho aí, a gente poluiu um pouco menos. Mas, de novo, o que a gente desmatou, esse aumento do desmatamento, com certeza quase equilibrou a conta de novo, o que não é bom. Então, de novo, se a gente vai conseguir reduzir as emissões via paralisação, diminuição de atividades industriais, geração de energia, combustíveis fósseis, a gente tem que ficar muito atento à mudança do uso e ocupação do solo. Por exemplo, o Brasil, a maior causa de poluição não é atrelada à atividade industrial, ações antrópicas relacionadas à geração de energia ou atividades industriais, e sim a mudança do uso e ocupação do solo, leia-se desmatamento. Então, a gente não só contribuiu com a emissão de desmatamento, como a gente aumentou quando comparado a anos anteriores. Então, isso preocupa muito. Rubens, eu queria falar agora um pouco sobre o engajamento de algumas empresas. Durante esse período, houve um enorme engajamento de empresas e marcas com a causa socioambiental. Mas uma coisa é engajar e outra coisa é na prática. Você acredita que a ajuda delas, de fato, fez a diferença? Como que você avalia o engajamento, as campanhas de algumas empresas, a preocupação delas com o ambiente? Está só no discurso ou está na prática, de fato?
Gustavo, assim, a gente olha, observa, né, um aumento de empresas fazendo esse discurso, trazendo essa fala da importância da sustentabilidade, de olhar para os três pilares, social, econômico, além do ambiental. Algumas empresas a gente começa a observar que realmente estão colocando em prática, né? Você escuta o CEO de algumas empresas trazer isso como negócio, né? Como algo intrínseco ao negócio da empresa. Mas o fato é o seguinte, que nenhum setor vai conseguir trabalhar o que o mundo necessita nesse momento sozinho. A gente precisa engajar a sociedade civil, setor privado, setor público, poder público, trabalhando junto para trazer soluções complexas aos nossos problemas que não são lineares, não são simples, são também problemas complexos. Então, a gente precisa de soluções sistêmicas para isso. E se a gente não tiver o engajamento do setor privado, das empresas, a gente não vai conseguir avançar. De fato, isso não pode ficar mais apenas num discurso, né, para que as empresas fiquem, entre aspas, aí, bonitas na foto. A gente precisa, de fato, que haja um engajamento. E para que isso ocorra, você, consumidor, as pessoas que consomem, devem cobrar que as empresas tenham, sim, responsabilidade socioambientais. E a gente acredita também que uma outra maneira, numa outra ponta, os acionistas dessas empresas tenham que comprar essa ideia, né, cobrar de fato com que as empresas sejam de fato responsáveis e assumam compromissos sérios, e não apenas no discurso. Então, por um lado, eu observo um discurso, vejo um aumento ainda pequeno de empresas que estão, de fato, vestindo essa camisa e trabalhando nisso. A gente precisa que isso ganhe escala e rápido. O setor privado, como eu disse, é fundamental nessa questão, e a gente acredita que, se não for assim, se não tiver envolvimento de mercados do setor privado, a gente não vai dar a guinada, não vai girar a chavinha que a gente precisa para vencer e trazer as soluções que o planeta precisa. Rubens, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Estúdio News e até uma próxima. Gustavo, eu que agradeço, me coloco à disposição, estou por aqui se precisar de alguma coisa. Foi um prazer. Um abraço a todos. Um abraço, Rubens. Olha, o Estúdio News vai para um rápido intervalo e já a gente volta. Continue conosco. O Estúdio News está de volta e agora eu converso com Adieliton Galvão de Freitas, gerente de sustentabilização empresarial da CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais. Adieliton, obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News. Um prazer, estou à disposição. Adieliton, de maneira geral, como é que a CEMIG sentiu o impacto da pandemia justamente no setor de energia elétrica? De que forma que houve esse impacto? O primeiro grande impacto foi a diminuição da carga, né? Então, ou seja, diversos clientes industriais, principalmente no mês de março, desligaram as fábricas, né? Os comércios também foram muito impactados, e isso refletiu diretamente na diminuição da carga. Com o passar do tempo, o comércio foi voltando, a indústria foi voltando, e as condições normais foram sendo restabelecidas na CEMIG. Adieliton, eu queria saber do senhor como é que o senhor avalia a agenda ambiental do nosso governo federal, como que estamos em relação justamente a outros países nesse momento? O tema que mais tem sido debatido, né, a questão da Amazônia, né, é um tema que é muito sensível à indústria no Brasil hoje, né? Então, a preservação da Amazônia, os investidores estão cada vez mais preocupados em preservá-la, em mantê-la cada vez mais sustentável, e isso deve ser uma preocupação de qualquer governo. Adieliton, a CEMIG apresentou um relatório anual justamente de sustentabilidade recentemente que reforçou o vínculo com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Na prática, como funciona isso? Eu queria também que você falasse para o nosso público que está em casa e que está acompanhando o nosso programa, como uma distribuidora de energia elétrica pode justamente contribuir para o desenvolvimento sustentável. Qualquer distribuidora, e a CEMIG especificamente, o seu próprio negócio já gera desenvolvimento, né? Ou seja, ao fornecermos energia, ao fornecermos ligação de energia nas casas do cliente, nós estamos levando bem-estar, nós estamos levando saúde, nós estamos proporcionando o acesso à internet. Então, diretamente está totalmente ligado, né? Então, o que nós fazemos na CEMIG? Nós procuramos reportar os nossos relatórios, as nossas práticas, sempre correlacionando o que fazemos
com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, hoje, nós somos uma empresa 100% de energia renovável. Então, essa energia ela contribui diretamente para a ODS 7, que é de mudanças climáticas. Né? Nós levamos desenvolvimento, nós levamos energia para todo o interior de Minas Gerais. Isso contribui muito com o desenvolvimento econômico, o que é o ODS 8. Então, esses são dois exemplos da forma que nós relacionamos as nossas práticas, as nossas ações, correlacionando-as com os objetivos do desenvolvimento sustentável. E, Adielton, dá ainda para evoluir nesse aspecto? A gente está muito distante, por exemplo, de outros países nessa prática sustentável. Claro que falando sobre o setor de energia elétrica, a gente tem espaço para crescer, para evoluir mais e ser mais sustentável ainda ou não? Sempre a sustentabilidade é um tema que é sempre em evolução, né? Então, nós sempre temos espaços para evoluir. Contudo, a gente, falando pela CEMIG, né, ou seja, a CEMIG ela é reconhecida hoje como uma das empresas líderes mundiais em sustentabilidade. Pra você ter uma ideia, nós fazemos parte do índice Dow Jones de sustentabilidade, onde há 8 empresas do setor elétrico, sendo a CEMIG a única não europeia. Então, estamos no topo, né? Somos benchmarking no país em relação ao tema, mas sempre temos que evoluir. Temos que evoluir em relação às nossas práticas sociais, nós temos que evoluir em relação às nossas práticas ambientais e de governança também. Adielton, você falou justamente sobre práticas sustentáveis e há alguns anos isso era muito falado em grandes empresas, assim como a CEMIG, em outras áreas, claro, sempre falar e levantar a bola da sustentabilidade. Você enxerga que esse ponto de só falar acabou para justamente as empresas serem cobradas para agirem na prática e não ficar só no discurso hoje em dia? Hoje em dia é impossível qualquer empresa ficar só no discurso, né? As redes sociais estão aí, o monitoramento do público está aí, então todas as práticas que temos tem que ser, tudo que reportamos tem que ser lastreadas em práticas efetivas, porque senão não vão ser pegos na esquina. Então a CEMIG tem por definição tudo que colocar no relatório, tudo que colocar no seu site, ser lastreado em práticas efetivas, porque senão a comunidade vai perceber que estamos fazendo o que chamávamos antigamente de greenwashing, né, de propaganda enganosa, vamos dizer assim, e isso não existe mais, não pode ser feito. Então isso acabou, não existe mais mesmo. E no caso das empresas brasileiras, especialmente porque está se falando muito, claro, sobre a Amazônia, esse olhar é ainda mais criterioso quando vem do olhar do investidor internacional? Muito mais. O padrão de exigência do investidor internacional é muito elevado, eles têm essa preocupação muito grande e eles são o motor da economia, né? O que nós percebemos no último ano, somente depois da pandemia, essa é uma grande mudança depois da pandemia. Diversos fundos de investimento, diversos investidores brasileiros nos têm procurado para nos perguntar em relação às nossas práticas sustentáveis. Isso é uma mudança extremamente interessante. No passado, as nossas demandas eram basicamente de investidores estrangeiros, notadamente europeus, do norte europeu, Suécia, Noruega, Alemanha, e agora isso está chegando para investidores americanos e, inclusive, investidores e bancos de investimento brasileiros. Então, isso está mudando. Ou seja, ao mesmo tempo que há uma cobrança também, a gente pode olhar pelo lado positivo, que é uma oportunidade justamente das empresas brasileiras demonstrarem essa preocupação com o meio ambiente? Sem dúvida. Essas cobranças, que a gente chama de cobranças, na verdade, são cobranças em relação às melhores práticas do mundo, né? E a CEMIG, buscando ser uma empresa sustentável, como ela busca ser sempre, ela sempre está atrás de identificar as melhores práticas e implantar dentro da empresa. Então, por exemplo, essa questão de ser hoje uma empresa 100% de energia renovável, essa é uma grande prática, essa é uma grande cobrança, né? Nós criamos uma empresa agora que chama CEMIG Sim, né, no ano passado, dedicada à implantação de programas de eficiência energética e, mais principalmente, de energia fotovoltaica, né, energia solar fotovoltaica. Então, essa cobrança, essa demanda faz com que a empresa cada vez mais ela avance em relação às suas práticas. Adielton, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Estúdio News para falar sobre um tema que, como a gente tem visto, está muito no olhar tanto nosso aqui, interno, quanto internacional. Obrigado, Adielton. Bom, estamos à disposição. Um abraço. Um abraço. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com André Nassar, presidente da ABIOV, que é a Associação Brasileira de Óleos Vegetais. André, muito obrigado pela presença aqui conosco, antes de mais nada. Oi, Gustavo. Obrigado pelo convite. É um prazer. O prazer é nosso em recebê-lo aqui. André, eu queria saber primeiro, claro, do impacto que a pandemia teve justamente
na soja. Qual é a expectativa da Biov para esse mercado? Há instabilidade? Não há instabilidade? Não é instabilidade. O que aconteceu é que houve uma demanda muito grande pelo grão de soja, né? A China, principalmente, comprou muito e antecipou compras. Então, a gente vendeu muita soja num período, no primeiro semestre, em volume muito maior do que normalmente vende no segundo. Então, agora, no final, você já tem boa parte da soja comercializada e teve essa subida de preço. Mas, assim, essa subida de preço vai se ajustar no momento que entrar a safra nova. Então, a safra nova vai entrar em janeiro, já começa a colheita em alguns estados, né? Então, a meu ver, é uma questão assim, houve uma subida de preço muito estimulada pelo câmbio, ou seja, não é fruto da soja, é fruto até das questões macroeconômicas. Então, eu não vejo como instabilidade, eu vejo o mercado trabalhando, câmbio, exportação, tudo isso. André, eu quero falar sobre a economia circular agora. Como ela pode ajudar nesse cenário? E também sobre o consumo consciente. Faz diferença nessas horas? Então, a questão da economia circular ele é um grande desafio, né? Todos os setores têm essa visão, muitos setores têm essa visão de implementar a economia circular no seu negócio. Nós, por exemplo, olhamos muito a questão do óleo, porque o que a gente faz? A gente produz óleo vegetal. Esse óleo vegetal, uma parte dele vai para biodiesel, aí ele é queimado, mas outra parte ele vai para as nossas casas, para os restaurantes, ele é utilizado para o cozimento dos alimentos, né? E esse óleo utilizado, ele poderia estar voltando para a nossa cadeia. Então, a nossa grande meta na Biov é fazer a recuperação desse óleo usado e reutilizá-lo, por exemplo, na produção de biodiesel. Essa seria a grande economia circular no nosso setor. As embalagens também, mas as embalagens elas já são mais flexíveis, né? Porque o nosso setor utiliza principalmente embalagem PET. Mas o interessante seria fazer a economia circular do óleo vegetal. Eu acho que aí seria um grande exemplo, um grande caso de economia circular se a gente conseguir fazer. E André, ainda falando desse tema, é muito difícil fazer essa economia circular que você mencionou, de reutilizar o óleo. A gente está ainda muito distante, é preciso fazer mais. Como que você pode explicar para a gente que não entende muito dessa economia circular, de poder reutilizar esse óleo? Olha, o óleo usado, quando ele é disponibilizado, ele é recuperado. O difícil é disponibilizá-lo. O que eu quero dizer? Por exemplo, você pega restaurantes, esse óleo que vai para restaurantes, em geral, ele é quase na sua totalidade reutilizado, porque já existe uma cadeia que vai no restaurante, recolhe, o restaurante já acondiciona isso no modelo de bombonas, assim, ou garrafas grandes, que fica fácil de transportar. O desafio maior é na casa da gente, porque a gente faz o alimento, tudo, e sobra óleo na panela, tudo isso, e teria que criar uma cultura das pessoas separarem esse óleo do consumidor, separar, colocar no prédio ou colocar na sua própria casa e haver o recolhimento. Esse é o maior desafio nosso agora, né? Agora, esse óleo ainda, o caso dos restaurantes que eu falei, que você tem já um retorno muito alto do óleo, ainda assim ele volta pouco para a produção de biodiesel. Nós gostaríamos que ele voltasse mais, mas ele é muito utilizado em indústria química e outras coisas, até artesanais, com produção de sabões, tudo isso é utilizado, o óleo usado é bastante utilizado. André, e dá para tirar algum aprendizado, ou quais foram os aprendizados que a gente tem tirado, principalmente o mercado, diante desse episódio pandêmico que afetou e ainda afeta o meio ambiente numa escala global? Eu acho, olha, o principal aprendizado para nós que estamos na cadeia de alimentos é que quando ocorre um efeito desse tipo, quer dizer, uma grande crise, no caso aí, uma pandemia, né? Primeiro, o mercado de alimentos ele sofre menos do ponto de vista de demanda, porque as pessoas têm que continuar a se alimentar. Evidentemente, mudou muito o canal de distribuição. Saiu do que a gente chama de food service, né? Quer dizer, restaurantes, e foi muito para o autosserviço, quer dizer, você mesmo compra. Mas no mercado internacional, eu acho que tem um ponto muito relevante para comentar para vocês aqui. Com essa pandemia, países importadores criaram um cenário de muita preocupação com segurança alimentar e passaram a comprar mais. Eles foram ao mercado a comprar mais, antecipando, com medo de que os países produtores como o Brasil, por causa da pandemia, pudessem ter um problema de fornecimento desse alimento.
Então, isso gerou um problema, gerou uma mudança de condição do mercado. André, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Estúdio News. Um forte abraço e até uma próxima. Obrigado, Gustavo. Foi um prazer. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com André Nassar, presidente da ABIOV, Associação Brasileira de Óleos Vegetais, Rubens Benini, que é líder de restauração florestal da The Nature Conservancy Brasil, e o Adieliton Galvão de Freitas, gerente de sustentabilização empresarial da CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais. Você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast, disponível nas plataformas Spotify e Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá!